Oi, boa noite. A gente está aqui ao vivo pela primeira vez, inaugurando o nosso canal, né? E eu venho aqui apresentar para vocês o nosso trabalho, meu e da Cris. A Cris é acupunturista, também trabalha com medicina chinesa. E eu sou psicóloga, neuropsicóloga infantil, trabalho com a terapia sistêmica, né? E com os 4 temperamentos que nós temos e que aí ajuda em toda essa avaliação, né? Quando o paciente chega pra gente com alguma questão. Então nós estamos aqui hoje para apresentar isso para vocês, para um bate-papo, pra gente tirar dúvidas, então fiquem à vontade, tá bom? E agradecemos a todos que estão aqui com a gente. Um prazer enorme estar aqui nesse momento de inauguração dessa parceria aqui muito gostosa entre eu e a Carol, e uma satisfação também poder trazer para todos vocês quais são os benefícios que essas 2 técnicas que nós vamos abordar aqui, elas trazem para as nossas questões emocionais principalmente, né? Nós vamos abordar aí mais para frente uma casuística também, vamos trazer aqui como é que seria tratar um problema, uma questão emocional de ansiedade, depressão, algum desses quesitos, ou irritabilidade, impaciência, máximas, né? Como é que seria tratar utilizando essas 2 técnicas e também por que ela acelera o processo de estabilidade, de homeostase e de cura, né, desse problema de saúde emocional. Então, eu vou começar aqui com a Carol e vou fazer uma entrevista com ela, perguntando. Vocês fiquem à vontade para fazer as suas perguntas aí no chat. À medida que a gente vai conseguindo avançar aqui nos temas, a gente vai respondendo, né, as perguntas, e se a gente não tiver oportunidade de respondê-las aqui na live, depois a gente vai responder entrando aí nos comentários, né, que vocês fizerem aí da live, tá bom? Fiquem tranquilos que todos serão respondidos. Então, Carol, conta pra gente como é que quando uma pessoa chega, por exemplo, aqui no consultório e fala para você que está passando por crises de ansiedade, por exemplo, né? Como é que é esse olhar da terapia sistêmica para essa questão? Você simplesmente vai iniciar uma série de conversas aleatórias, ou isso é embasado de alguma forma, né? Com uma técnica que vai poder entender como é que essa ansiedade, essa crise de ansiedade está acontecendo ali para poder tratar adequadamente. Como é que é? Conta pra gente. Então é assim, bem colocado pela Cris, né, de que as pessoas acham, né, a gente tem essa forma de pensar que muitas vezes uma consulta com a psicóloga são só conversas, né? E não deixam de ser, claro, mas essas conversas elas têm um fundo, né, de teorias, de técnicas, de muito estudo. Então, a minha base da psicologia que eu trabalho é de Jung, né, ele foi discípulo de Freud, mas o Jung, ele começou a trazer pra gente uma visão diferente do ser humano. Ele começou a ter uma visão mais ampla, mais completa. Então ele acredita que o ser humano ele é influenciado pelo meio em que ele vive, pela espiritualidade, né, pelas crenças, pelas pessoas, pelos locais em que ele vive, né, pelas coisas que ele gosta. Então isso vai dizendo de pouquinho em pouquinho que ser humano que é esse. E aí ele é um também dos que começou a estudar toda essa teoria sistêmica, que hoje a gente trabalha com a constelação familiar, mas que na psicologia a gente aplica tendo essa visão mais ampla do ser humano, né? Então, nessas conversas, a gente começa fazendo o que muitas vezes a gente chama, né, teoricamente, de uma anamnese. Então, a gente começa fazendo perguntas, a gente começa a entender que ser humano que é esse que chegou até a gente, falando assim, poxa,
eu tô com crises de ansiedade, eu não consigo dormir direito, eu tô ficando muito irritado, mas de uma hora para outra também tenho crises de choro, eu fico procrastinando as coisas que eu preciso. E aí a gente vai de pouquinho em pouquinho entendendo quais são as crenças dessa pessoa, como que é o contexto familiar em que ela vive, qual é o trabalho dela, se ela gosta, se ela não gosta, qual que é a relação com os colegas de trabalho, né? Então tudo isso vai sendo levado em conta, né? E aí uma outra técnica que a gente também pode aplicar é a dos 4 temperamentos humanos. Então, todos nós nascemos com os temperamentos. E o que são isso? O que significa isso, né? Na verdade, na medicina, hoje em dia, os alunos, eles fazem o juramento e eles, inclusive, mencionam Hipócrates. Então, Hipócrates, ele já lá, 400 anos antes de Cristo, ele já falava sobre esses comportamentos. E o que são esses temperamentos, na verdade? Eles são baseados nessas questões da natureza. Então, o fogo, a água, o ar e a terra. Olha que legal. Né? E aí que a gente começa, então, a juntar com a medicina chinesa, que também vem de muito tempo, com né? Que a Cris vai explicar pra gente. Isso. E Hipócrates, então, já começou a ver de que a gente tem essa base de temperamento. E que aí vai dizer muito sobre como a gente se comporta, como que a gente responde aos estímulos do dia a dia, aos problemas, como que então a gente lida com essas emoções no dia a dia. Que legal! E é tudo isso que a gente vai investigando aos pouquinhos, isso, né? Então, Carol, pelo que eu entendi, bom, é feita uma anamnese, não é uma conversa aleatória, né? Dependendo da resposta que aquele paciente, que aquela pessoa te dá a determinadas perguntas, que são perguntas estratégicas, né? Exato, isso mesmo. Isso, então você consegue, por exemplo, identificar a que elemento é isso? Que aquela pessoa pertence. E aí, a partir disso, você vai ter um conjunto de características sobre aquela pessoa, é isso? Exato. E que exemplo, por exemplo, quais são esses temperamentos, né? A gente pode pegar um temperamento aqui, começando pelo elemento da água. Então vamos imaginar a água, né? A água, ela é fluida. Ela é fluida e ela, se a gente colocar água numa panela e colocar para esquentar essa panela, o que vai acontecer com a água? Ela vai aquecendo e ela vai se expandindo, ela vai ocupando o lugar, né? Se a gente pegar essa mesma água e colocar no congelador, ela vai ficando juntinha, porque ela vai congelar. Então, quando está muito frio, o ser humano ele quer o quê? Ficar mais quietinho, ficar mais quentinho embaixo da coberta. Se está mais calor, a gente expande, a gente já fica mais aberto, a gente já fica mais, né, mais solto. E o comportamento é assim. Então, a pessoa fleumática, que a gente chama, ela tem esse temperamento úmido, que é da água, mas um temperamento mais quente. Então, ela é uma pessoa que ela é extrovertida, que ela conversa, que ela toma decisões, ela é muito positiva no dia a dia. Mas, frente a um problema, frente a uma dificuldade, ela, por ser mais úmida, ela vai ficar mais quietinha. Ela quer ficar mais quieta para resolver os problemas dela. Diferente de quem é colérico, né? Quem é colérico tem muito elemento fogo. E o fogo é o quê? Ele toma espaço muito rapidamente, ele domina muito rapidamente. Então são pessoas muito expansivas, muito faladeiras, mas que também tendem a ser muito ansiosas, muito irritadas, que têm dificuldade de lidar com seus sentimentos, né? Então são nessas conversas que a gente vai percebendo as nuances dessa pessoa, pra gente entender, será que ela é mais o elemento fogo? Será que ela é mais o elemento água? Será que ela é mais quente? Ou será que ela é mais fria? Porque ela quer ficar mais quietinha, ela tem um jeito mais introspectivo de resolver as coisas, diferente da quente, que é muito mais explosiva, muito mais expansiva. E todos eles têm os pontos positivos e os pontos que a gente precisa, né, melhorar. Sim. E eu entendo que uma vez que nós conseguimos dar um contexto, né, contextualizar os sentimentos e o comportamento, a maneira como as pessoas se comportam, é mais fácil, imagino, né,
aplicar técnicas para que, porque aí o que você vai fazer nisso? O que vai acontecer é que, por exemplo, nesses pontos que precisam ser melhorados em cada aspecto, né? Você vai então aplicar técnicas da terapia sistêmica para melhorar essa questão, é isso? Exatamente, porque aí a gente vai mostrar então para esse paciente como a gente está avaliando, trazer esses pontos que a gente está aqui conversando para ver até onde isso faz sentido para ele, para começar a dizer. Então você começa a perceber, olha como você funciona, porque o ser humano é assim, né? A gente não se dá conta muitas vezes, porque são questões inconscientes. E principalmente quando a gente está com uma questão, com um problema para resolver, a gente fica muito mais fechado, porque o nosso inconsciente faz isso por proteção, né? Então ele não mostra muito pra gente o que não tá fácil, porque senão ele sabe que isso é uma questão que vai trazer sofrimento. Então na terapia, aos pouquinhos e com as técnicas é que a gente vai liberando isso, vai trazendo para consciência, para que então, consciente, a gente consiga fazer as mudanças necessárias. Olha. E aí é que entram também as terapias integrativas, e a da Cris é uma delas, né, Cris? Por isso que a gente está aqui hoje juntas para mostrar o quanto que essa união de técnicas, né, de estudos e de avaliações podem ajudar num contexto geral, né, das pessoas. Com certeza, Carol. E eu imagino que mudar nunca é fácil, né? Aquilo ali, a gente tá naquele quentinho, gostoso, aquela coisa. E a gente... da zona de conforto, né? De conforto. Que pode não estar agradável, mas a gente já conhece. Pois é. E também assim, a gente não vai arriscar, né, a fazer algo que a gente não está acostumado, então que de repente é um mistério para a gente, os riscos que a gente vai correr com aquela mudança, então sempre é muito complicado promover algum tipo de mudança, né? E como é que quando a pessoa você começa a perceber que aquele paciente ele está topando fazer aquela mudança, está mudando o comportamento? Como é que é? Eles costumam fugir das terapias? Esse é um outro ponto muito interessante, né? Porque quando a gente percebe que o paciente começa a desmarcar, começa a chegar muito atrasado, ou então fala assim, eu esqueci, né? Ou então assim, aconteceu um imprevisto. Uma vez, tudo bem, é compreensível, todo mundo passa por isso, mas quando começa a ser recorrente, a gente percebe que é uma resistência natural. E aí, num próximo encontro, a gente com jeito, lógico, porque a gente não tá aqui, acho que é muito importante, para julgar ninguém, para dizer o que é certo e o que tá errado, porque a gente também passa por terapia, a gente também tem que fazer um monte de coisa, porque somos seres humanos, né? Mas a gente tá aqui para tentar trazer uma compreensão para melhorar a convivência, né? Então, num próximo encontro, eu sempre tento puxar isso e falar, olha, eu tô percebendo, eu não sei se faz sentido para você, né? Mas eu tô percebendo uma certa dificuldade para vir, para falar de alguns assuntos, né? Você acha que isso tem a ver com o que a gente vem trabalhando? Você acha que está muito difícil para tocar nesses assuntos? Por quê? Porque a gente então muda um pouquinho a técnica, a gente começa então por um outro, né, pega algum outro nuance da história sistêmica, lembra? Porque essa terapia sistêmica, ela não é linear, né? Então eu faço isso e acontece aquilo. É diferente, ela é circular. Né? Então eu preciso ver tudo que está em volta, tudo que está acontecendo, né? Então às vezes a gente acha de que eu estou irritada porque detesto meu chefe. Mas não, quando a gente vai buscar a raiz da questão, a gente entende que essa irritabilidade está vindo também através de outros fatores, de outras coisas que estão acontecendo, né? Então às vezes a gente dá uma paradinha de falar do chefe, por exemplo, e a gente começa a falar, poxa, como é que você está dormindo? Como que é a sua cama? Você vai dormir tarde? Dorme com a televisão ligada, com a televisão desligada? Você lê antes de dormir? O que você faz? Como que é a sua rotina? Percebe? Tudo isso faz parte dessa avaliação. Entendi. Eu perguntei isso, Carol, porque me parece que é justamente nessa questão que a medicina chinesa pode auxiliar, né, o tratamento para essas pessoas, né? Então, você quer acrescentar alguma coisa antes da gente ir para a medicina chinesa? Pode ficar à vontade.
Paty. Então agora eu estou aqui à disposição para me entrevistar. Pode mandar. Então, Cris, a gente queria saber um pouquinho também como que você faz quando um paciente chega aqui no consultório, te traz alguma questão, ou então às vezes vem simplesmente porque busca uma qualidade de vida. Como que você começa essa avaliação com ele? Tá. Olha, Carol, eu vou aproveitar a oportunidade para então esclarecer um pouquinho melhor de como que a medicina chinesa, com as suas técnicas, ela auxilia vários problemas a dissolver, a resolver vários problemas de saúde. Nós estamos acostumados aqui no Ocidente a usar principalmente a técnica da medicina chinesa chamada acupuntura para aliviar as nossas dores articulares, né? Lombalgia, ciatalgia. No entanto, essa técnica, a acupuntura, ela pode atuar na homeostase, no equilíbrio e na analgesia, né? Na hora que ela, como se diz, promove essa homeostase, né, energética no nosso organismo, e para vários aspectos, para vários problemas, para vários sintomas de desconforto, né? Primeiro que na medicina chinesa nós não damos nomes às doenças, nós então investigamos os sintomas, porque nós entendemos na medicina chinesa que cada ser humano ele é personalíssimo nas suas manifestações, né? E somos, né? Não dá para padronizar o tipo de dor, o tipo de doença. Até porque se fala muito, né? Desculpa te cortar, de que gêmeos, como assim? Como tão assim? iguais e tão diferentes. Exatamente. Né? Porque somos seres humanos completamente diferentes uns dos outros. Né? Eu atendo muito criança e a gente percebe que às vezes uma recebe o não da mãe de uma forma super tranquila. Agora tem outra que recebe o não como se assim, ai, minha mãe me odeia, minha mãe não me quer, ninguém me entende, ninguém me quer por perto. E foram os mesmos nãos que os dois ouviram. Exatamente. Né? E olha que legal você falar disso, porque a medicina chinesa, ela se especializou em estudar o comportamento energético, né? Então todos esses sintomas que reverberam no corpo físico através das doenças, né, físicas, elas nasceram lá no corpo energético. Gente, isso não tem nada a ver com crenças, religiões, nada disso. Nada disso. Entende? Nós temos um corpo energético que anima, que se manifesta através do corpo físico. Então é a mesma coisa, eu gosto de fazer uma comparação com um eletrodoméstico. Ele tem lá todas as suas peças intactas e prontinho para ser conectado à energia elétrica da nossa casa. Então, se não existir a corrente elétrica, Carol, o aparelho não vai funcionar. Mesmo que ele tiver todas as suas peças intactas, tudo funcionando bonitinho. Nós somos assim também. Nós temos as nossas estruturas químicas, né, físicas, e essas estruturas a medicina ocidental se especializou de forma maravilhosa a entendê-las, a socorrê-las, né, quando alguma coisa acontece. E as medicinas orientais então se especializaram nessa questão energética que anima o corpo físico. Então, o que é que eles descobriram? Que todas essas questões ambientais, né, como a Carol colocou aqui também, né, elas contribuem para esse desequilíbrio energético, do corpo energético. Uma vez desequilibrado, isso se propaga no corpo físico, manifestando-se como doenças, né? Aquele órgão não está funcionando adequadamente fisicamente, porque ele não está recebendo a quantidade, vamos dizer assim, de energia correta para fazer o trabalho dele. Então, o coração, por exemplo, não está recebendo a energia correta ou a quantidade de energia correta, que nós trabalhamos basicamente com a energia Yin e a energia Yang, é aquela dos dois peixinhos lá, aquele símbolo, né, Yin e Yang.
essas duas energias, elas precisam estar na mesma proporção em todos os órgãos e vísceras do nosso corpo, de acordo com a medicina chinesa. Quando isso não acontece, Carol, aí nós temos vários problemas de saúde manifestados no nosso físico e também problemas emocionais. Sim. Então, é assim que a medicina chinesa vai investigar. É assim que ela vai falar: olha, o seu problema de saúde, o que você está manifestando, é porque tem defasagem energética ou em excesso de energia, entre outras variáveis. Eu não vou ser tão técnica aqui, mas entre outras variáveis, você está com uma defasagem energética tal em determinado órgão ou víscera que está te ocasionando esses sintomas, né? E daí, então, a gente lança a mão das técnicas da medicina chinesa para fazer o equilíbrio dessa entrega energética para esses órgãos e vísceras que não estão recebendo corretamente. E que técnicas são essas? A acupuntura, a fitoterapia chinesa, que é o trabalho com as ervas da medicina chinesa. Não são ervas da fitoterapia brasileira, gente, é muito diferente, porque a fitoterapia chinesa, ela vai trabalhar com a energia, as propriedades energéticas daquela planta. Tá. Então, eu não vou olhar para o hortelã, né, e vou trabalhar com o princípio ativo do hortelã para trazer algum conforto para aquele organismo. Eu vou olhar para o hortelã e falar assim: quais são as propriedades? Ele é quente, ele é frio, ele é mais yin ou ele é mais yang, né? E isso daí faz muito sentido na hora que a gente faz uma anamnese. Então, por exemplo, a Carol perguntou como é que é. A pessoa chegou, né, aqui para um atendimento de medicina chinesa. Por onde a gente começa? Pelo mesmo lugar da terapia sistêmica, uma anamnese. Nós vamos fazer uma leitura, porque, gente, nós estamos nas duas técnicas, tanto na terapia sistêmica quanto na medicina chinesa, nós estamos lidando com coisas não palpáveis, não dá para fazer um exame, né? Não dá para saber o tanto, igual um exame de sangue, isso, né? Exatamente. O tanto que tá a energia, o tanto que tá o emocional, a gente não tem como pegar, não né? tem como não dá para fazer uma tomografia, você não vai enxergar lá dentro do cérebro os pensamentos, por exemplo. Isso. Então, essas técnicas, né, tanto a sistêmica quanto as da medicina chinesa, elas são apoiadas em observação. Aliás, a medicina chinesa, ela nasceu da observação da natureza. Muitas das suas pesquisas, né, dessa característica de cada um como eles chamam, eu vou lembrar o nome agora, mas isso tem muito a ver com essa técnica que a Carol usa. Que Hipócrates também fazia, né? Porque ele começou lá atrás, né, 400 anos antes de Cristo, não tinha os exames que nós temos hoje, né? As técnicas. Isso. Então ele observava também a natureza. Pois é. Por isso o fogo, a água, a terra e o ar, né? E como que isso influencia quais as características da natureza que tem a ver com as características da personalidade do ser humano. E é incrível, né? É muito bonito o quanto que essa questão energética está presente. Sim. Né? Olha, afinal de contas, nós somos seres inseridos na natureza. Podemos estar um pouquinho afastados dela nesse momento. Ainda mais aqui na cidade, né? Na cidade e nesse nosso mundo ocidental. Mas fato é que nós somos parte da natureza, né, Carol? Sim. E essas medicinas milenares lá, né, ancestrais, elas não tinham ferramenta a não ser observar. Não é à toa, me veio aqui, né, de que a gente ouve muito dizer de onde viemos e para onde voltaremos. Exatamente. Né? Então, assim, tem muito sentido, a gente começa a juntar né, as pecinhas e a gente vê que tudo é muito integrado. Sim. De que tudo muito sistêmico, né? Por isso que cada vez mais a gente acredita nessa união
de terapias, de técnicas, cada um chama de um jeito, mas o ser humano é um só, né? A gente divide um pouquinho para entender as questões, mas assim, quanto mais integrado isso ficar depois, é muito melhor, né? Os benefícios são muito maiores. Com certeza, Carol, porque assim, não dá pra gente chegar, eu acho que nas suas técnicas, né, na terapia sistêmica ou aqui na medicina chinesa, e a gente particionar. Ótimo, gente, a medicina ocidental fez isso porque foi a maneira dela organizar a pesquisa e o desenvolvimento dela, mas nessas questões, nessas técnicas que são mais holísticas, ou seja, que levam em consideração todas as variáveis de comportamento, né? Isso. E as variáveis que interferem na saúde, né? Daquele organismo, não dá pra gente particionar, não dá pra gente chegar, então, fazer em pedacinhos, em pedacinhos? Não, eu vou cuidar só do seu coração, ou só da energia que tá chegando no seu coração. Não dá. A gente tem que ver toda a fiação, né? Toda a fiação. A gente tem que ver igual o eletrodoméstico. Exatamente. A gente tem que ver, não tá ligando, mas por quê? Queimou pecinha, rompeu o fio, o que aconteceu? Isso, né? Exatamente. E às vezes os sintomas que a pessoa apresenta, tem um que é mais agudo, que ressalta mais, então por exemplo, tá incomodando, né? Ela tem crise de ansiedade, então ela vai lá procurar, né, resolver aquela crise de ansiedade. Se ela for na medicina ocidental, provavelmente ela vai, né, passar pelo psiquiatra, não sei, e ele vai dar um remedinho lá para ela cuidar das questões mentais especificamente. Se ela chegar aqui pra gente, do sintoma em si, exatamente. Mas se ela chegar aqui na medicina chinesa ou então aqui para Carol na terapia sistêmica, o que é que nós vamos fazer? Anamnese. E daí nós vamos ser chata. A gente vai ser muito chata, porque a gente vai cutucar até achar a raiz, não é? Carol, que nós vamos investigar. Aí as pessoas, às vezes, elas ficam chateadas com a gente ou ficam envergonhadas de contar as coisas. Então a gente fala, olha, nós vamos escarafunchar a sua vida, tudo bem? Isso. A gente aqui não é da fofoca, mas a gente quer assim, ó, saber tudo, tá? É isso aí. A gente quer saber tudo. E aqui na medicina chinesa, se ela não conta tudo, a gente ainda tem o pulso e a língua para descobrir se ela tá falando a verdade, Carol. Vou tomar mais cuidado aí com você, porque tá ficando feio o negócio. Então, brincadeira, gente, a gente não vai querer saber o que a gente vê, né, o que a gente enxerga. No caso aqui que eu tô brincando com o pulso e com a língua, é a quantidade de energia que tá chegando naqueles órgãos, né, daquele organismo, né, no coração, no baço, nos rins, nas vísceras, porque eu preciso entender quanto de energia está chegando em cada um deles. E assim faço também com a técnica da anamnese. Então é assim que a gente começa a investigar o que está acontecendo com aquele organismo. Faz a anamnese, uma série de perguntas, né, desenhadas especificamente para que a gente porquê, né? Essas perguntas não são aleatórias. Né? Tem um porquê. Uma é enganchadinha na outra, com certeza, porque a resposta disso tem a ver com a próxima. Perfeito. Né? É uma engrenagem. Exatamente. Né? Exatamente. E quanto mais assim aberto o paciente for, né? Melhor, né, Carol? Flui melhor, né? Flui melhor. Porque assim, se ele me conta assim, fala, nossa, Cris, olha, você sabe que depois que eu tive aquele trauma, que, sei lá, eu fui assaltada na minha casa, a mão armada, e depois daquilo eu comecei a desenvolver uma cistite de repetição. Mas eu não sei porquê. Olha, ele até conseguiu fazer uma correlação. Ele acha que é por causa daquilo que desde então, né, o corpo está respondendo de alguma forma. Isso, e ele está certíssimo. Porque provavelmente aquele trauma afetou a energia dos rins, porque assim como você comentou na terapia sistêmica, essas questões variáveis externas, elas afetam a saúde energética de órgãos e vísceras. Isso é medicina chinesa também, né? Então,
Aí a gente percebe nessa situação que houve um desequilíbrio energético e daí o que aconteceu? Os rins começaram a não ter a função deles normalizada. Isso, né? Mesmo. Então eles começaram, o rim começou a deixar de cuidar daquilo que geralmente ele cuida e aí tivemos um problema aí de cistite recorrente, né? Por outro lado, a gente pode pensar, olha só, uma questão aqui das mulheres, né? Que nós estamos passando aí por uma... Eu não sei, viu, Carol, o que está acontecendo, mas assim, nós mulheres estamos sofrendo muito e com relação a essa questão de irritabilidade, impaciência, né? E principalmente no período menstrual e no período da menopausa. Mas por quê, gente? Olha, nós temos fatores externos que dilaceram a energia dos nossos órgãos e vísceras, né? Muito. Então, nós temos assim um estresse cotidiano, nós mulheres, muito alto, muito grande. Uma cobrança muito grande, uma exigência, Exato. Não só do mundo externo, mas de nós mesmas, Com né? certeza. Para conseguir os resultados, para conseguir fazer o que a gente acha que é o melhor, né? E aí Exato. nessas técnicas também, com essa investigação toda, a gente consegue entender Isso. até que ponto que é o externo que a gente está permitindo que entre e o quanto que de nós a gente está achando que tem que ser suprido, que tem que ser feito, né? Exatamente. E aí começa essa briga, essa disfunção e que aí os órgãos, a energia começa toda a ser alterada. Porque né? tem uma outra questão, Carol, que é o mecanismo daquela pessoa, característico. Isso. Nós viemos, assim como nós temos a nossa genética física, né, atuante ali, e que nos leva a ter condições de saúde específicas, características dessa genética, dessa herança genética, nós também temos a característica, a herança genética energética. Exato. Então, suponhamos que uma pessoa venha fazer anamnese e eu observe que ela tem uma deficiência energética importante no fígado. Essa pessoa, como é que ela vai se mostrar, né, no dia a dia? Uhum. Ela tem uma tendência a se irritar, a ter explosões, né, emocionais, mais do que outra pessoa que não tem essa tendência a desequilíbrio energético. E coincide, Carol, com a sua anamnese. Na hora que você observa que essa pessoa é mais... Como é aquela que você comentou? Com o fogo. Com o fogo? Que é o que a gente chama da colérica. Isso. Né? Por quê? Porque ela tem o fogo, que é quente, e também o elemento seco, porque o fogo, ele não é úmido, o fogo é seco, né? Ele é quente e ele é seco. Então são pessoas que se irritam mais, que ficam mais estressadas e que aí brigam mais e que aí tem uma dificuldade de lidar com as situações. Então elas primeiro agem, que é o nosso cérebro reptiliano em ação, que é, então, assim, aquela resposta muito rápida. Ou eu fujo para me defender, ou eu ataco, porque senão eu vou morrer, né? Então, são pessoas muito, assim, que fazem sem pensar. Impulsivas, né? Impulsivas, isso mesmo. Diferente se a gente falar que é alguém melancólico. Alguém melancólico, ela também tem a questão do fogo, porque ela é muito intensa, ela é muito coração, ela é mais emocional, diferente do colérico, que é mais racional, né? Mas quem é melancólico, ela tem o elemento seco e frio, que é o da terra. Então imagina, eu ir lá espetar a terra, ela vai ficar marcada, né? Se eu segurar a terra muito tempo na minha mão vai ficar toda marcada. Olha que lindo, gente. Fala então, assim. emocionalmente, essa pessoa melancólica, ela vai sentir muito mais. Por isso que as pessoas acabam, tirando um sarro da gente na TPM. Ai, mas chora por tudo. Ai, mas fica irritada por tudo. Mas por quê? Que algumas de nós choramos mais, outras ficamos super irritadas. Porque também depende disso, dos nossos temperamentos. Aí eu vou entender, será que essa minha paciente é mais melancólica? Será que ela é mais colérica? Será que ela é mais fleumática? Né? Por quê? Porque isso tudo vai dizer, até para eu dizer, olha,
Faz uma acupuntura, olha, não, vai pra academia, pega peso, vai correr. É diferente de outra que eu vou falar, não, medita, fica mais quietinha, vai fazer uma leitura. Olha, vamos fazer aqui uma sessão de mandalas, vamos pintar mandalas. Olha só. Percebe que são energias diferentes, que é o que você tá dizendo que você trata, né? Isso, exatamente. E daí... Só vou apertar aqui um pouquinho para autorizar algumas mensagens que estão pedindo aqui pra gente, tá bom? Ah, legal. Só pra gente não deixar as pessoas... Acho que deu certo. Certo? Tá? Obrigada. Então, gente, é isso mesmo. Então, assim, mas olha só, Carol. Então, na medicina chinesa, nós também identificamos... Ai, desculpa. Aconteceu alguma coisa. Peraí, gente. Isso. Coisa de primeira vez, né? Tinha que sim. ser a Carolina, que não entende nada quase de internet. Olha só, e da Cris também. Então, gente, o fato é que essa maneira de observar, ela também é possível de ser feita na medicina chinesa, né? Porque nós estamos falando aqui de duas técnicas que partem, né? que partem da observação, e que partiram lá atrás da observação da natureza, contextualizando o indivíduo, a pessoa, inserido na natureza, né? Como tudo isso acontece. Bom, e daí eu faço anamnese, vejo o pulso, vejo a língua e vejo onde, e observo quais são os órgãos que estão deficientes ou em excesso de energia, recebendo esse tipo de energia, mais ou menos. E daí, com isso, eu consigo também avaliar, Carol, se aquela pessoa ela tem o biotipo fígado, rim, pulmão, baço, que vai coincidir justamente com esses elementos aqui da técnica da Carol. E olha que legal, tem gente já dizendo assim, essa sou eu. Essa daqui tá parecendo comigo. Isso! Muito legal, gente. É assim que a Que gente gostoso. quer mesmo, pra gente se percebendo, Isso. né? Porque também faz parte da nossa vida ocidental esse afastamento de Com nós certeza. mesmos, né? É. Porque é uma vida que obriga a gente a viver pra fora, viver pro outro, Isso. só fazendo coisas, tá? E a gente, né? Pois é. E o que que o meu corpo tá me falando? Isso, não, a gente não se dá conta aqui no Ocidente de fazer o tal do autoconhecimento, olhar para si. A gente tem vergonha, a gente quer mais esconder. Não, o quê? Eu sou explosiva? Não, nossa, o meu marido está quase me matando, Por porque... isso que a rede social hoje em dia faz muito sucesso, Isso. né? Que eu mostro só o que eu quero, Exatamente. né? Ninguém sabe, assim, que eu antes estava descabelada, que eu tô, sei lá, sem fazer a unha, Isso. não importa. Não. Eu coloco um filtro e pronto, acabou. Fechou. Tá lindo, fechou. Todo mundo vai me achar maravilhosa, né? Vai achar que tá tudo ótimo. E é esse o problema, porque vai afastando do que é real. Isso, do que Né? nós somos, né? Então, muito bem. Aí essa pessoa veio. Então, a partir dessa anamnese também na medicina chinesa, a gente consegue identificar as características através do biotipo daquela pessoa. Gente, não se trata de rotular a pessoa. Ah, você é fígado? Ah, então você é colérico, você é irritado. Não. É a tendência da pessoa, né? É provável que essa pessoa tende a ser mais colérico, tende a ser mais irritado. Então, eu gosto de brincar assim, ó. Suponhamos que eu tenha uma deficiência energética nos rins e a Carol tenha no fígado, né? Nós duas vamos levar um tombo aqui e bater os nossos joelhos no chão. Agora, né? Qual vai ser a minha tendência? A minha tendência vai ser, que sou de rins, tenho uma deficiência nos rins, é de que o que o rim cuida na medicina chinesa, por exemplo, ossos, né, vai estar mais propenso à fragilidade. Então, provável que nesse tombo eu vou fraturar alguns ossos do joelho. Uhum. E a Carol, que tem uma tendência a ter fígado deficiente energeticamente, ela provavelmente vai provocar alguma lesão em algum tendão, que é o que o fígado cuida na medicina chinesa. Assim é com as questões emocionais. Então, se a pessoa costuma ter, se ela tem os rins
que deficientes energeticamente, provavelmente ela tem um comportamento mais medroso, mais inseguro, ela tem menos coragem de enfrentar a vida. Numa condição mais avançada de desequilíbrio, ela pode desenvolver uma síndrome do pânico, ela pode desenvolver até uma questão suicida, entende? Porque ela não tem vontade de viver. Isso tudo é coordenado pela Exato, que seria pela esse energia do perfil rim. de uma pessoa fleumática. Exatamente. Que ela é muito mais fria, Exato. porque ela tem o elemento ar muito presente, né? Que é muito mais de rigidez, de pensamento, uma dificuldade maior de lidar com essas questões. Isso. Né? Mas agora, o que eu desculpa, a quero... Rita aqui falando, uma paciente sua, olha só, dizendo que desde que ela está se tratando com você, ela sente melhoras enormes. Opa! Que ela está se sentindo muito melhor justamente por se observar mais e entender de onde está vindo. Isso muito mesmo, obrigada. gente. Olha muito só. Obrigada. E eu agradeço aqui a Rita compartilhar isso, porque isso depende muito, gente, da pessoa se dar o luxo e se dispor a mudar. Porque também, assim, e aí é aí que eu quero chegar, como é que a gente estava falando aqui, que como é difícil fazer as mudanças. Ok, o terapeuta vai lá, tanto de medicina chinesa quanto Da psicologia, independente da técnica. Ele vai lá e descobre sobre você. Ele fala, olha, criatura, você é muito irritada, você é impaciente. Lógico que nós não vamos falar assim, né, Você gente? não deixa o outro falar também. Você não deixa o outro falar. Você a gente é mais controla. delicada. A gente é. Então, você controla demais a vida das pessoas. Você é muito inseguro, muito medroso. Não, não seja assim. Gente, não é assim. Então, primeiro nós vamos aplicar técnicas, né? Como a Carol falou. Isso. Mas mesmo assim, a gente sabe, porque nós também passamos por isso, é claro, que o quanto é difícil fazer a mudança de comportamento. E aí que a medicina chinesa pode contribuir para acelerar nisso, Carol. Isso mesmo. Por quê? Quando a gente, então, faz essa anamnese, descobre que o biotipo da pessoa, né? A tendência que ela tem. A Carol vai lá, faz a anamnese dela e fala, ela é fleumática. Então, ela se encaixa mais nesse padrão fleumático. Eu venho aqui na medicina chinesa e falo, olha, tem um desequilíbrio importante aí no fígado, né? A tendência de você ter ou nos rins, né? Nessa questão mais associada à fleumática, as chances de você ter um problema renal ou de ter comportamentos inseguros e de medo, né? É muito grande. Então, o que nós vamos fazer? A partir do momento que a gente utiliza a acupuntura para entregar para esses rins a quantidade de energia correta que ele precisa para trabalhar, ou à medida que a gente utiliza ervas da medicina chinesa para equilibrar essa energia desses órgãos que estão apresentando defasagem energética e que estão causando aquela emoção específica, entende? A gente vai contribuir para que a pessoa consiga alcançar esse estado de equilíbrio mais rápido. Gente, por quê, Carol? Muitas vezes as pessoas chegam no consultório e falam assim, Cris, eu não sei como eu cheguei aqui. Eu estava depressiva, jogada na cama. Ou então assim, meu marido que me mandou aqui. Isso. Ou então assim, minha mãe que falou que eu tenho que vir. Que eu tenho que vir. Então, tá, né? Vamos E às começar. vezes... Porque será que a sua mãe acha que você tem que vir? Exatamente. Né? Então, tem essa avaliação e tem também o seguinte, que a pessoa fala assim, olha, o povo acha que eu estou de sacanagem, né? Que eu estou lá, que eu não consigo sair da cama, que eu tenho ânimo para fazer nada. Que eu sou folgada. Que eu sou folgada. Que eu não quero nada com a vida. Exato. E não é isso. Que esse processo depressivo, levanta, é frescura. Vai trabalhar, vai limpar a casa, melhora, faça né? alguma coisa, Mutli. Então, o que acontece? Aí, quando você vai observar o pulso dessa pessoa, a língua, misericórdia. Energia zero. Energia zero. Em órgãos específicos, sabe? Assim, muito fundamentais. Por exemplo, os rins,
o fígado, o pulmão. Então, aí essa pessoa tem uma tendência à melancolia enorme. Tem uma tendência ao medo, insegurança, ela não tem ânimo. E Não quando a acreditar gente em si vê, mesma. não acredita em si Aí o que mesmo. justifica, né? Você não querer sair, você não querer conversar, você achar que não precisa Isso. se cuidar para nada, que não faz sentido, né? E aí você vai perdendo esse sentido da vida. Exatamente, exatamente. E aí o que que a gente pode fazer? E pode ser que essa pessoa já tenha passado, já esteja passando por um processo terapêutico, mas ela também está desistindo da terapia, porque chegou naquele limite. Daí que a medicina chinesa pode ajudar, né, Carol? Então, à medida que a gente entra com a acupuntura, entra com a fitoterapia chinesa, entregando essa quantidade cavalar de energia para aquele órgão que está promovendo aquela Tem que situação. andar num carro sem combustível, né? Exato. Falou tudo. É isso aí. Um carro sem combustível, ele vai parando, ele vai, né? E até que uma hora não para. dá certo, é verdade. Então, aí, quando ela começa a se sentir revitalizada, esses órgãos específicos, puxa, ela tem vontade de continuar a terapia, ela tem vontade de viver, ela tem vontade de fazer as mudanças que ela precisa. Ver a luzinha no fim do túnel, né? Exatamente. Não se sente mais tão incapaz, uma coisa tão distante dela, Com certeza. né? Com Que é o tal do encontro consigo mesmo, né? Começa a valer a Isso. pena ver esse encontro e falar, poxa, onde é que eu tinha me perdido, né? E a gente começa a ajudar nesse encontro outra vez. Perfeito. E é muito gratificante, né? Com certeza, Carol. Tem um caso aqui, nós temos tempo ainda? Que horas são? Vamos ver, deixa eu ver aqui. A gente fala bastante. 15 minutos. 15 minutos. Isso. Então, eu vou, Carol, trazer uma casuística aqui. Isso, legal. Vamos? Por exemplo, olha só, no meu caso, né, eu tive um rapaz que ele estava passando por um jovem, né, tinha 25 anos. E ele estava passando por um processo depressivo, né, estava com muita depressão. E ele veio procurar, né, a medicina chinesa para tratar. Ele já fazia terapia, já tinha dado passos largos com a terapia, né? Tava bem legal, só que ele chegou num ponto que estacionou. Justamente ele não conseguia mais promover mudanças no comportamento dele, né? A pedra no caminho, né? A pedra no caminho. Bom, fiz anamnese e tal, e o que eu observei, gente? Olha só como isso é sério. Eu observei que esses órgãos, rins, fígado e baço, estavam muito desenergizados. E que isso era um mecanismo genético energético dele. Isso significa o quê? Que ele tinha uma tendência a ter baixa energia nesses 3 órgãos, né? De acordo com a genética dele. Então, não adiantava, gente, nenhum fator externo. É aquele negócio do tombo que eu falei, né? Isso ia manifestar de alguma forma. De alguma forma, né? Bom, muito bem. Nós começamos a trabalhar, então, esses 3 órgãos, e ele começou a conseguir dar passinhos novos na terapia, fazer as outras Começou a ter um mudanças. movimento de novo, né? Exatamente. Mas o que significa isso? Bom, o que na medicina chinesa, bom, eu já falei um pouquinho dos rins, eles cuidam emocionalmente. Se eles estão equilibrados, a pessoa tem coragem, ela tem vontade de viver, ela tem brilho nos olhos, né? Se o fígado está em equilíbrio, essa pessoa, ela consegue ter objetivo na vida e ter planos, né? Traçar uma estratégia, um plano e seguir aquele plano. E se o baço está equilibrado, gente, ela põe para quebrar. Então, olha só, olha o problema desses 3, assim, o baço, né? Explicando um pouquinho melhor, ela faz as transformações que ela precisa. Então, olha só, os rins, basicamente, ela precisa ter coragem para colocar os objetivos que são coordenados pelo fígado e a estratégia
daquele objetivo, como ela vai alcançar, Sim. né? E dar os passos para isso acontecer, que é o básico. Quando a gente colocou isso, ele deslanchou, Então, entende? Então, eu achei assim uma casuística muito é legal. muito bonito. E você falando disso, a gente vem para esses 4 temperamentos Isso. aqui. E nós não somos assim como na medicina chinesa, a gente não é só o rim, por exemplo. Nós Isso. somos um circuito, um contexto. E aqui também nós não somos apenas um temperamento. Isso. Nós temos um que ele é mais evidente. Isso. Mas a gente tem um pouquinho de cada um. Então, nesse caso, provavelmente ele estava muito mais no perfil fleumático. Isso. Ele estava mais travado, ele estava com maior dificuldade, ele estava com medo, com resistência. Sim. Mas depois de dar uma potencializada, provavelmente ele começou a se comportar um pouco mais como um perfil sanguíneo. Isso. Que percebe que a gente está entrando numa, como que eu vou dizer, numa questão mais de umidade. Ele saiu do seco, né? Então, porque o sangue, né, o sanguíneo, ele é mais fluido, ele é mais quente e ele tem o elemento água muito com ele, né? Então, a gente começa então a colocar para quebrar, né? A gente começa a fazer, a ter coragem de dar o próximo passo, de realizar. Isso é muito importante, né? A gente não fica estacionado, com medo, né? Isso. Então, olha que legal. Na terapia sistêmica, então, né, com essa técnica que você utiliza, ele vai navegando, né, pelos outros estados também. Então, não é aquela coisa padronizada, fechada, né? Até porque os elementos da natureza não são assim. Não são assim. Hoje mesmo, né? A gente amanheceu um pouco mais nublado, aí fez muito calor, aí ameaçou chuva antes da gente começar a live, né? Então, teve muito vento antes. Então, nós temos o tempo inteiro todas essas questões energéticas muito permeando, né? Quem somos. Sim. Por isso o equilíbrio. Sim. Né? E, gente, que delícia que a gente pode lançar mão, né, de todas essas técnicas agora. Nós temos essa gama, né, essa lista, né, de técnicas maravilhosas, né, Carol? Para que a gente tenha uma vida uma qualidade de vida, né? Sim. Mesmo que o meio, mesmo que a nossa sociedade, os nossos tempos, né? O tempo de agora sejam tempos difíceis, né? Com muitas demandas, mas ao mesmo tempo a gente pode lançar mão dessas técnicas. Então, Carol, eu acho que é isso que a gente gostaria de deixar. Nós vamos ter outras lives. Eu quero agradecer também, né, a Lu, que está falando pra gente que nós somos ótimas, maravilhosas. Obrigada pelo carinho. Obrigada. A Rita pedindo pra gente fazer uma próxima live, falando também, né, da TRG, que é uma outra técnica, né, que é a terapia de reprocessamento generativo. Olha! Que ela tem feito comigo e o quanto que a gente também trabalha todas essas questões. Olha. E aí, junto com o seu tratamento, o quanto que isso está sendo potencializado e facilitado. Não porque tudo vai ser fácil, né? Não é isso. Mas é que a partir do momento, como a Cris falou, né? De que a gente se dispõe a olhar para isso, né? Eu costumo dizer, olha, eu sei que vai doer, mas que ótimo que vai doer. Não é porque eu sou malvada, mas é porque quanto mais doer, significa que a gente está chegando na raiz da questão, que a gente está encontrando da onde que está partindo tudo isso. E a gente encontrando ali onde é que está o probleminha, onde está a dor, onde está, assim como uma doença, né? Quando a gente encontra onde está, a gente trata muito melhor, a gente descobre o foco, né? E a TRG é uma das técnicas também que a gente tem como aplicar. Olha que legal, gente, olha só. E outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, Carol, é que a gente precisa se afastar um pouquinho, né? Tirar o foco um pouquinho, para a gente conhecer o contexto no qual nós estamos inseridos, né? Olha só, livre de qualquer opinião e crenças e religião, nós estamos aqui, a partir da observação da natureza, a gente pode ter a certeza de que nós estamos aqui para evoluir. Sim. Né? Então, todas essas oportunidades de crise, né? Os orientais já falavam, acho que foram os japoneses, né? Crise é uma oportunidade, né? Para a gente de criar ou de evoluir. Então,
a doença, o problema de saúde, não deixa de ser uma oportunidade de evolução Sim. também, né? Às vezes é na dor que a gente olha realmente para o problema, Isso. né? Que a gente acorda e fala, não, peraí, por mais que vá doer, que vai dar um pouco de trabalho, é melhor eu olhar para isso. Isso. Né? E não tem que ter medo, vergonha. É claro, gente, olha, nós acabamos de falar, né? Não tenha medo, não tenha vergonha. Imagina. Tudo bem, pode ser, mas deem o primeiro passo, porque Sim. isso daí se permitam, né? Se deem esse presente. Exatamente, gente. Exatamente, porque vai valer cada minuto do seu tempo dedicado para isso. É autoconhecimento, é a sua evolução que está em jogo, né? Você vai sair muito melhor. Não é perda de tempo, né? Não é ganho de vida. É ganho de vida, exatamente. Né? E também a manutenção da sua saúde, ela depende de todos esses fatores. Assim, tá escancarado, né, Carol, que a saúde, como nós falamos inicialmente, ela não pode ser vista sobre um único aspecto. Ela é holo, é o todo. Isso mesmo. Nós temos que partir circular, né? Não é uma única coisa. Exatamente. Né? Tem muita coisa envolvida. Por isso que também não é da noite para o dia. Não, né? Não é um remedinho de dor de cabeça que a gente toma e daqui meia hora, passou minha dor de cabeça. Não, não é, a gente não faz aqui, embora quiséssemos, né? A gente não faz mágica, né? Então não é da noite para o dia, leva tempo. Uns mais, outros menos. Por quê? Lembra? Somos ímpares. Cada um de nós temos as nossas particularidades. Por isso, a necessidade dessa investigação toda, dessas conversas e da permissão de cada um de vocês para a gente também adentrar. Porque jamais a gente vai entrar na casa de alguém sem a permissão. Com certeza. Né? Com certeza. Isso é muita falta de educação. A minha mãe já falava isso. Gente, nós estamos aí, né? Nós falamos que 1 horinha de live, né? Isso. Então vamos cumprir. Teremos outras lives, vamos tentar fazer mensalmente, né, Carol? Sim. Se vocês gostaram. Manda sugestão também de temas, às vezes, né? Pode perguntar, se não consegue aqui agora, manda no nosso direct. Se vocês estão aí com os nossos contatos, fiquem à vontade para sugerir também o que está com vontade de saber mais, o que gostaria que a gente falasse mais. E, lógico, dentro do que a gente souber, a gente vai estar aqui compartilhando com cada um de vocês. Exatamente, gente. Então, muito obrigada. Nós vamos trazer aí os temas, né, que vocês sugerirem e aqueles que a gente vê que é mais comum aqui no nosso dia a dia, para ver o que é que vocês podem tirar de dúvidas, né? Porque é sempre uma incógnita, né? Tanto a terapia, né? Que antigamente quem fazia era só louco, viu, Carol? Sim, era só louco, é verdade. E as pessoas ainda têm medo quando você fala que é psicóloga, fala assim, então nem vou mais falar com você. Não. Vou falar, não, você já está sabendo tudo que eu estou pensando. Para. E na medicina chinesa, magia, na agulha, não é comigo, não. Né? Morro de medo. Morro de medo. E esse negócio dessas ervas aí, meu Deus, vem lá da China? Acho que não, hein? Acho que não. Então, a gente quer desmistificar isso e trazer todo o benefício que essas técnicas maravilhosas e milenares, né, podem oferecer aí de qualidade de vida para vocês e acelerar a questão da evolução de cada um, da saúde, do bem-estar. Isso, promovendo. Para usufruir da melhor maneira possível a vida que se leva. Com certeza. Para que vocês não tenham dúvidas, então estamos aqui super à disposição para esclarecer o que, de fato, essas técnicas podem auxiliar. Tenho dúvida. Estou com má digestão. Nossa, Carol, será que é melhor eu fazer uma terapia? Então, eu acho que sim, porque essa má digestão, sejam autopesquisadores, gente. Sim. O que isso quer dizer? Será que eu engoli algum sapo? Isso mesmo, né? É muito legal isso que você está falando, porque às vezes a gente pergunta, poxa, mas eu recebo muito paciente falando, mas eu como tudo certinho, eu faço exercício, eu estou dormindo certo, mas olha, não posso mais comer, tomar Danone, comer queijo, que eu passo mal. Aí você fala,
tá indo no médico, tá fazendo tudo certinho. Eu falei, tá, então vamos ver o porquê que seu corpo tá dizendo isso para você. O que ele tá querendo dizer com isso, né? E juntos a gente começa, então, a investigar. O que pode ser, da onde que tá vindo. E às vezes a gente chega lá e descobre que é porque eu não tô gostando, às vezes, da forma como eu tô me relacionando com tal pessoa. Como eu tô sendo tratada. Então, o meu sistema, ele tá sofrendo alguma alteração. E isso tá me fazendo mal, né? E aí a energia do órgão começa a ser alterada. Porque eu tô triste, ou porque eu tô com raiva, ou porque eu fico mais preocupada. Então, esse fluxo energético, se eu estiver errada, me corrige, né? Mas esse fluxo energético, ele vai mudando. Sim, e aí os nossos órgãos vão ficando deficientes. E isso vai reverberando no físico, com problemas de saúde físicos. Isso né? mesmo. E aqui, Carol, e quando chega uma pessoa e fala assim, não, e se vocês tiverem, por exemplo, uma dor na lombar, né? Aí fala, não, é porque eu peguei um pezinho aqui. Gente, investiguem. Nada é de graça, sabe? Tem alguma coisa batendo pino aí. Então, assim, eu tenho um caso aqui, vou contar outro caso, Carol. Legal. Que a pessoa, olha só, nós falamos dos rins, né? E os rins coordenam a lombar, viu? Também. Tá vendo? Aí Então, o que acontece, gente? Essa pessoa, ela passou por um processo de não, ela não estava sendo coagida, mas ela passou por uma questão de muito medo, né? Bom, eu só sei que quando ela tem medo, Carol, ela trava as costas, coitada. Então, ela sente muita dor. Então, fiquem atentos aos sinais. emocionalmente, eu senti tanto medo que eu preciso parar. Eu preciso não avançar, Isso, olha aí. né? Olha aí. Então, por causa da coluna, eu não posso ir, eu não posso fazer. Isso. Então, eu me eximo de tomar atitudes, de resolver as coisas, mesmo que eu vá dizer sim ou não. Isso. Então, para evitar que eu precise me posicionar, deixa eu ficar aqui quieto porque eu tô doente. Isso. Agora, olha só, gente. Que oportunidade única. Bom, essa pessoa pode vir aqui na medicina chinesa e eu falar, não, tranquilo, eu vou tirar essa dor com as agulhinhas, vou redistribuir o fluxo energético daí da sua coluna e acabou, né? Dos seus rins e você não vai sentir mais dor. Vai passar? Gente, vai voltar. Se você não resolver a raiz do que está acontecendo, dali a pouco volta. E quem que vai ajudar isso, gente? A terapia. Vocês entendem como assim é um processo? Na hora que a gente puxa o pelo do urso, ele vem. E daí nada melhor que a gente encarar esse urso, abraçá-lo. Sim, entendeu? Como eu faço com as crianças. Ai, tia, mas tem um monstro embaixo da minha cama. Eu falei, mas calma, vamos conversar com ele. Isso. Né? Outro dia eu até descobri com um paciente meu, né? Que o meu monstro gosta de batatinha frita. E o dele adora milkshake. Nossa. Foi o máximo, porque eles ficaram amigos. Tá vendo? Né? Então é isso, a gente tem que lidar com os nossos monstros, com as nossas sombras, como diria Jung, que é o yin e o yang da medicina chinesa. Isso. Né? No fundo, é tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. E com essas técnicas, nós temos condições de resolver o problema na raiz. Não tomar analgésico e daí volta a dor e aquilo a gente não interpreta nunca o que está querendo dizer pra gente. É verdade. Gente, vão para cima. E é incrível. Vamos resolver o problema. Sim. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui. E muito obrigada pela presença de cada um, pela paciência, né? Isso. Por estar aqui pela primeira vez e espero que a gente possa se encontrar muitas outras. Isso mesmo, gente. Tá bom? Desculpa o mau jeito da nossa primeira vez. Né, Verdade, Carol? né? O meu errinho Da aqui, mas foi próxima. uma pitadinha de... Não, nosso erro. E nós vamos estar muito melhores nas próximas lives. Isso. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, viu? Uma boa noite para todo mundo e um bom final de semana, tá bom? Aproveitem bem.